Imagine um mundo onde o azul profundo do oceano não era um convite à serenidade, mas um véu de escuridão, ocultando horrores inimagináveis. Um reino aquático onde cada sombra poderia ser a silhueta de um predador colossal, e a sobrevivência era uma dança brutal entre a vida e a morte. Este não é um pesadelo, mas a realidade de milhões de anos atrás. Muito antes da ascensão da humanidade, os oceanos eram dominados por criaturas que desafiam a nossa compreensão de escala e ferocidade. Monarcas com mandíbulas capazes de esmagar pedra, com dentes maiores que a mão de um adulto, e corpos que se estendiam por dezenas de metros, deslizando silenciosamente pelas profundezas. Este é o testemunho de um tempo esquecido, um olhar para os abismos primordiais, onde a vida era moldada pela pressão da caça e pela implacável lei do mais forte. Prepare-se para mergulhar num passado distante, para testemunhar o reinado dos verdadeiros senhores aquáticos, cujas lendas ecoam até hoje nas rochas e nas profundezas. Bilhões de anos de evolução criaram um ecossistema marinho vibrante, culminando em eras onde a vida explodiu em formas e tamanhos sem precedentes. Do período Devônico, a idade dos peixes, até o Cenozoico, o amanhecer dos mamíferos, cada época trouxe seus próprios gigantes marinhos. Os oceanos pré-históricos eram caldeirões de vida, mas também arenas de combate incessante. As águas eram mais quentes, os níveis do mar mais altos, e a diversidade de presas permitia que predadores atingissem tamanhos monumentais, num ciclo contínuo de caçador e caçado. No Devônico Superior, há cerca de 360 milhões de anos, reinava uma criatura cuja cabeça era uma armadura de ossos pesados. O Dunkleosteus, um placodermo com mandíbulas sem dentes, mas com lâminas ósseas afiadas como navalhas, capazes de gerar uma força de mordida de 6 toneladas por centímetro quadrado. Ele não caçava com dentes, mas com o impacto de sua própria cabeça blindada, esmagando presas com uma ferocidade assustadora. Um verdadeiro tanque vivo, dominando os mares do seu tempo. Um predador que se alimentava de tubarões primitivos e peixes maiores. Ainda no Devônico, outras formas de vida começavam a explorar os nichos aquáticos, mas poucas se comparavam ao Dunkleosteus em termos de pura brutalidade. Sua presença redefiniria o significado de predador dominante. Avançando para o Mesozoico, a Era dos Répteis, os oceanos sofreram uma transformação dramática. Com o surgimento dos dinossauros em terra, nas águas, répteis marinhos maciços assumiram o papel de predadores de topo. O Triássico viu o aparecimento de ictiossauros e plesiosauros, criaturas que retornaram ao mar e evoluíram para se tornarem caçadores eficientes, mas eles eram apenas o prelúdio para os verdadeiros gigantes que viriam. No Cretáceo, há cerca de 90 milhões de anos, surgiu o Schifactinus, um peixe ósseo gigante, conhecido como o peixe-espada gigante. Com até 6 metros de comprimento, este predador ágil era um terror para outros peixes e até mesmo para pequenos répteis marinhos. Sua boca era uma armadilha de dentes pontiagudos e curvados, projetados para agarrar e reter presas escorregadias. Fósseis encontrados revelam outros peixes inteiros em seu estômago, evidência de sua voracidade insaciável. O Schifactinus era um predador de emboscada, usando sua velocidade para atacar cardumes de peixes, engolindo-os inteiros, um mestre da caça em águas abertas, um relâmpago de terror para qualquer criatura desprevenida. Mas estes eram apenas os desafios iniciais. Os verdadeiros titãs estavam por vir, moldados por milhões de anos de competição e adaptação, elevando a arte da predação a níveis que nunca mais seriam vistos. No Jurássico e Cretáceo, os plesiosauros e pliosauros atingiram seu ápice. Entre eles, o Cronosaurus, um pliossauro de até 10 metros, com uma cabeça enorme e dentes cônicos gigantescos, era um caçador de emboscada implacável. Seus dentes, com até 30 centímetros, eram feitos para perfurar e triturar, um arsenal letal contra qualquer coisa,
de tartarugas marinhas a outros répteis marinhos. Um verdadeiro monstro do mar, uma força da natureza. Outro pliossauro colossal, o Pliosaurus funkei, também conhecido como Predador X, estendia-se por impressionantes 15 metros, com uma mordida que superava a de qualquer dinossauro terrestre conhecido, até mesmo o T-Rex. Estes pliossauros eram os equivalentes submarinos dos tiranossauros, dominando as cadeias alimentares do Mesozoico com uma ferocidade inigualável. Nenhuma criatura estava segura em seu domínio. A força de suas mandíbulas, a agilidade em águas turbulentas e a capacidade de detectar presas à distância tornavam-nos máquinas de matar perfeitamente adaptadas ao seu ambiente aquático. Com o fim do período Cretáceo e o desaparecimento dos dinossauros, os oceanos abriram caminho para uma nova era de predadores, agora dominada por mamíferos marinhos gigantescos, que preencheriam o vazio deixado pelos répteis. No início do Cenozoico, cerca de 40 a 34 milhões de anos atrás, o Basilosaurus emergiu. Uma baleia primitiva, mas com um corpo serpentiforme alongado, medindo até 20 metros. Apesar de seu nome, que significa lagarto-rei, era um mamífero marinho. Ele não tinha a agilidade das baleias modernas, mas sua mandíbula poderosa, com dentes afiados nas presas e molares serrilhados, era perfeita para agarrar e dilacerar grandes peixes e mamíferos menores. O Basilosaurus era um caçador oportunista, talvez um predador de emboscada, espreitando nas águas rasas, usando seu corpo alongado para manobrar entre obstáculos e surpreender suas presas. Sua longa coluna vertebral e a estrutura óssea de suas barbatanas sugerem um estilo de natação diferente, talvez mais parecido com o de uma enguia gigante, conferindo-lhe uma presença assustadora e inesquecível. Mas o ápice da predação marinha ainda estava por vir, na forma de duas criaturas lendárias, cujos nomes evocam terror e admiração, o Mosasaurus e o Megalodon. No final do Cretáceo, os Mosasaurus eram os reis indiscutíveis dos oceanos. Com espécies atingindo até 18 metros de comprimento, estes répteis marinhos eram predadores de topo em quase todos os ecossistemas marinhos. Sua mandíbula articulada, com uma segunda fileira de dentes no palato, garantia que nenhuma presa escaparia. Eles caçavam de tudo, desde peixes, tubarões, até outros répteis marinhos, incluindo plesiosauros menores. O Mosasaurus era um predador de emboscada e perseguição, usando sua cauda poderosa para impulsionar seu corpo massivo em alta velocidade, surpreendendo e subjugando suas presas com uma brutalidade impressionante. Eles eram máquinas de matar perfeitamente adaptadas ao seu ambiente, uma força imparável, governando os mares do Cretáceo com um terror palpável. Seu reinado de ferro durou milhões de anos. Então, no Cenozoico, o verdadeiro rei emergiu, o Otodus megalodon, ou simplesmente Pumpra megalodon, o maior tubarão que já existiu e um dos maiores predadores da história do planeta. Com estimativas de até 20 metros de comprimento e dentes que mediam mais de 18 centímetros, o megalodon era um terror sem igual, uma máquina de matar de proporções épicas, dominando os oceanos por mais de 20 milhões de anos. Sua dieta consistia em baleias gigantes, focas e tartarugas marinhas, que ele caçava com uma ferocidade sem paralelo. Sua mordida era a mais poderosa de qualquer animal conhecido, capaz de esmagar ossos com facilidade. O megalodon não apenas mordia, mas também usava sua massa colossal para imobilizar e desmembrar suas presas, virando-as de cabeça para baixo para atacar seus órgãos vitais. Era uma estratégia de caça brutal e eficiente. Imagine a visão de um presa megalodon atacando uma baleia, as águas azuis se transformando em um turbilhão de espuma e sangue, a força bruta de um predador de topo contra a massa de uma presa gigante. Este tubarão era o ápice da evolução dos predadores marinhos, uma criatura tão perfeita em sua ferocidade que reinou supremo, sem rivais diretos, por eras geológicas.
Mas até mesmo os titãs caem. As mudanças climáticas globais, o declínio das populações de baleias e a competição com novas espécies de baleias e tubarões, como o grande tubarão branco, eventualmente levaram ao seu desaparecimento. A extinção desses gigantes não foi um fim, mas uma transformação. O vazio que eles deixaram permitiu a ascensão de novas formas de vida, moldando os oceanos que conhecemos hoje, repletos de maravilhas e perigos. Os ecos desses predadores pré-históricos ainda ressoam. Seus fósseis, suas histórias, nos lembram da força indomável da natureza, da constante evolução e da impermanência de todo o poder. A majestade aterrorizante de criaturas como o Dunkleosteus, o Megalodon e o Mosasaurus continua a nos fascinar. Um lembrete vívido de que a Terra já foi habitada por monstros que desafiam a imaginação. Eles eram os guardiões de um mundo selvagem e inóspito, os arquitetos de uma cadeia alimentar implacável. Suas vidas foram uma saga de caça e sobrevivência, uma ode à brutalidade e à beleza da vida selvagem. Esses predadores não apenas caçaram, eles moldaram ecossistemas inteiros, influenciando a evolução de inúmeras espécies. A sua presença era a definição de poder, o terror encapsulado em carne e dentes. Olhando para o presente, o oceano ainda guarda mistérios, mas nenhum que se compare à escala e à ferocidade dos seus antigos senhores. As profundezas que hoje exploramos contam as histórias de um passado dominado por gigantes. Eles se foram, mas o seu legado permanece, um testamento da capacidade da vida de se adaptar, evoluir e, por vezes, criar os mais magníficos e temíveis predadores que já habitaram nosso planeta. Ainda hoje, quando olhamos para as vastas extensões azuis, podemos sentir um resquício desse medo primordial, uma lembrança dos titãs que um dia governaram os oceanos e cujo poder ainda inspira admiração e respeito.